Olá, sejam bem-vindos ao canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Inscreva-se em nosso canal e ajude-nos a divulgar essa doutrina consoladora e confortadora, a doutrina dos Espíritos. Inscreva-se, divulgue para os seus amigos, nos seus grupos das redes sociais e venha participar conosco, levando o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos ver a lição número 6, no rumo do amanhã. E Emmanuel retira do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, o versículo 36, onde ele diz assim: Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Lembra-te de viver, conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas assegura o mausoléu em que lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que se desenvolveram, transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhe soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfos, na política, na fortuna, na ciência, na religião e mesmo no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto do egoísmo e do orgulho, a intemperança e a vaidade que lhes devastaram a vida. E despertaram além da morte sem recolher a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmo, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva dentro do coração. Emmanuel vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, trazer-nos esclarecimentos, mais uma vez, sobre os prazeres, as satisfações, mas principalmente sobre os bens divinos dos quais nós somos usufrutuários. E aqui, neste versículo retirado do Evangelho de Marcos, pois de que aproveitaria ao homem ganhar
todo mundo e perder a sua alma? Será que, mais uma vez, Jesus está aqui condenando a riqueza, o dinheiro, as coisas, as satisfações? Jesus está aqui dizendo que nós não podemos usufruir dos benefícios do nosso trabalho? Portanto, vamos então analisar, segundo a colocação de Emmanuel, a essência desse versículo. Prosperidade é um dom divino. E prosperidade está relacionado a três fatores, a três virtudes que nem sempre são muito bem compreendidas por nós, seres humanos imperfeitos a caminho da luz: saúde, paz e, principalmente, sabedoria. Simples assim. Algumas pessoas acham equivocadamente que prosperidade é sinônimo apenas de ter posse, de ter dinheiro, mas não é. Esta palavra destacada, prosperidade, está aqui muito relacionado com o texto de Emmanuel. E o que isso quer dizer para todos nós? De que adianta uma pessoa ganhar todo o dinheiro do mundo se ela não tiver saúde para poder usufruir de forma equilibrada e com qualidade das coisas em que ele conseguiu, ali dentro da lei do trabalho e da lei do progresso, com o suor do seu rosto, com o trabalho digno e honesto? Creiamos não ser preciso dizer aqui o quanto é importante ter uma saúde plena. Todos nós sabemos o quão valiosa é a saúde nos dias de hoje. Nunca é demais lembrar que jamais alguém venda ou troque a sua saúde por qualquer dinheiro ou por qualquer bem temporário. A longo prazo, esta troca não vai valer a pena. E mais cedo ou mais tarde, a vida cobrará o seu preço. Porque, como já foi dito por alguém que não vem ao caso, de que adianta a pessoa ser a pessoa mais rica e no cemitério? De que adianta o ouro, a prata, o dinheiro no banco, os bens terrenos, e você lá jazendo os restos mortais no cemitério? Então, é preciso cuidar muito bem da saúde, porque ela é um dom de Deus. E nós, enquanto corpo material, enquanto corpo físico, nós precisamos cuidar da saúde do nosso corpo, pois ele é um instrumento do Espírito. Ele é a ferramenta do Espírito para a nossa perfeita harmonia e compreensão da plenitude da vida que nos espera. Emmanuel, ele também diz assim: de que adianta uma pessoa possuir apenas saúde, mas não ter dinheiro a ponto de passar por severas dificuldades, como fome, frio e humilhação? Então, adianta você ter saúde e viver humilhado, viver com fome, viver no frio, sem as necessidades básicas, sem aquilo que se faz tão necessários nos dias de hoje? É preciso compreender que pobreza e que a falta dos bens materiais também não é garantia de céu, não é garantia de salvação, não é garantia de nosso lar para ninguém. Se assim o fosse, hoje a maioria da população encarnada passa alguma privação, está em uma situação de pobreza material, alguns casos até mesmo de miserabilidade. Então, o que adianta para nós uma situação como essa? Se você tem dinheiro, mas também é preciso ter saúde. Então, ter dinheiro, ter bens, mas sem saúde, isso não é bom. Então, novamente, a longo prazo, se uma pessoa tiver
nenhum ou pouco dinheiro, ela acabará perdendo a saúde também, por causa dessas preocupações extremas e as privações nas quais ela estará submetida. Não adianta você ter aí somente saúde. É preciso que nós, porque a pessoa, quando está numa situação como essa, a preocupação, a ansiedade, muitas vezes o desespero, a pessoa não está habituada a uma condição de mendicância, ela vai ter dificuldades de relacionamento com as pessoas do mundo hoje em que vive. Porque para ela é humilhante, muitas vezes, pedir ou depender de alguém para atender às suas necessidades básicas. Então, vamos encarar os fatos também sem hipocrisia. Nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena e nós temos que viver como espíritos encarnados, dentro das necessidades do nosso planeta. Então, qual é isso? Por que falamos de viver sem hipocrisia? Porque o dinheiro é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada para a manutenção da qualidade de vida, tanto nossa como da nossa família, além de ajudarmos outras pessoas que estejam passando por momentos de dificuldades, como nos é mostrado na parábola do bom samaritano. O dinheiro bem empregado, ele cria empregos, ele cria hospitais, profissionais capacitados para ajudar, saúde, segurança, educação, oferecendo condições dignas para todos aqueles que estão à nossa volta. A quem muito foi dado, muito será pedido, já nos garantia Jesus. Exatamente dentro dessa lei do progresso, dessa lei do trabalho a que todos nós estamos sujeitos. Então, como nós somos usufrutuário dos bens divinos, então nós devemos empregar a fortuna, os bens terrenos, a inteligência, o conhecimento em prol dos necessitados, em prol daqueles tutelados que estão aqui sob a batuta da nossa responsabilidade. Porque não é somente prover o pão de cada dia, é preciso, muitas vezes, oferecer o trabalho digno, a caridade ou a esmola, porque muitas vezes associamos caridade e esmola. A esmola, ela ajuda, auxilia naquele momento, mas oferecer condições dignas para que a própria criatura busque o seu sustento e a sua manutenção é dar a ele condição digna, realmente, de viver a plenitude da sua existência. De que adianta possuir saúde? De que adianta possuir o dinheiro e não ter paz? Essa seria, talvez, aí uma colocação. A lei do progresso anda lado a lado com a lei do trabalho. Saúde, para se ter uma saúde, segundo a OMS, saúde significa a pessoa viver emocionalmente bem, materialmente bem, fisicamente bem e espiritualmente bem. Ou seja, hoje, no mundo em que nós vivemos, nós dificilmente vamos encontrar alguém que tenha esses três fatores em plena atividade de paz, de equilíbrio e de harmonia. Portanto, só quem vive ou já viveu uma vida sem paz sabe o quão preciosa é a paz na nossa existência. No mundo, a falta da paz já fez com que muitas pessoas tirassem a própria vida. E muitos ainda vivem sem esse maravilhoso dom. Porque a maioria das pessoas ainda pensam que paz é viver sem guerra, que paz é viver sem atrito entre as nações. Paz é um estado de espírito. Paz é a compreensão daquilo que Deus espera de cada um de nós. Todos nós sabemos, Deus está conosco, mas será
que nós estamos com Deus? Então, milhares de pessoas ainda vivem sem paz no casamento, na família, sem paz no emprego, sem paz interior, vivem atormentadas, vivem assombradas por segredos obscuros que elas não querem que ninguém saiba, de atos, de delitos, de atitudes que elas cometeram e que guardam isso e que hoje se deixam consumir, minando a sua saúde e, por isso, não tem paz. Basta ver o número de pessoas que apresentam hoje os sintomas da depressão, que vem aumentando assustadoramente ao redor da Terra. A depressão aparece quando, por qualquer motivo ou sem motivo aparente, a pessoa perde a sua paz interior e começa ali a ser fustigada por pensamentos que a oprimem, que principalmente a transformam, transtornam, causando um verdadeiro terrorismo psíquico e emocional no seu dia a dia, tornando de uma forma crescente e muitas vezes levando ao ponto das pessoas desenvolverem outras doenças exatamente porque não tem paz. Tem saúde, tem dinheiro, tem as condições, tem os bens materiais, mas a pessoa vive numa completa inadimplência. A pessoa vive numa completa insatisfação. Nada a deixa feliz, nada lhe traz paz, nada lhe traz contentamento. Vivem de uma forma robótica e autônoma. Existem pessoas sem paz social. Existem em muitas cidades e muitas pessoas que não têm mais a liberdade de ir e vir. Não possuem paz para se expressar. Muitos são discriminados, muitos são oprimidos e muitos são agredidos. Então, de que adianta ter saúde, ter dinheiro e viver uma vida assim? É a sociedade de hoje, é a sociedade em que nós vivemos. De que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma, se nós não podemos expressar o nosso pensamento? Se nós, devido à cor, devido à raça, devido à nossa posição, nós não podemos mais expressar. Nós não temos mais a liberdade, nem mesmo religiosa, onde o preconceito, onde a discriminação, a perseguição, muitas vezes, nos coloca em situações verdadeiramente difíceis no nosso dia a dia. Portanto, o rumo do amanhã depende muito de cada um de nós, do que nós estamos fazendo com os bens que Deus nos concedeu. Para isso, nós precisamos da sabedoria. Nós precisamos de sabedoria exatamente para gerenciar todas essas situações. Sabedoria para compreender que a vida na matéria, que aqui a nossa existência é só uma viagem, é só uma temporada. Nós estamos aqui apenas estagiando. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Jesus colocou à nossa disposição, nós devemos usar para fazer avançar a nós, os espíritos a nós ligados pelos laços consanguíneos, no trabalho onde nós estamos colocados, mas principalmente contribuir para o avanço deste planeta bendito, que é a casa de todos nós. Sabedoria para discernir que, se nós hoje, porque nós nem somos, nós estamos nesta condição, e essa condição ela é frágil. Breve nós vamos retornar à nossa essência de espírito. Então, por que se preocupar somente em ganhar? Ganhar, em ter, possuir e possuir cada vez mais, em detrimento daqueles que não têm. Por quê? Muitas vezes nós desperdiçamos
Por que que muitas vezes ainda se joga muita comida fora, enquanto os muitos ao nosso lado passa fome? Porque a grande maioria ainda não tem condições sanitárias, não tem ainda condições de higiene que lhes permitam a saúde e a manutenção do corpo físico em plena forma, para que possam trabalhar e levar o sustento para todos aqueles que caminham lado a lado conosco. Aí entra mais uma vez o nosso conhecimento e a doutrina espírita com a sua autoridade universal, os seus conceitos e os seus postulados. Conhecer a religião não é ser beato. Praticar uma religião não é ser carola, é agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. É agradecer a Jesus por todas as oportunidades que ele nos oferece de sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e do amor. Sabedoria é uma das maiores virtudes de que o espírito pode desfrutar. Compreender que nós estamos neste planeta todos sob a batuta do Cristo. Ele é o nosso diretor angélico. Ele é o responsável por todos nós que aqui nos encontramos. Ou seja, ele sabe de todas as nossas necessidades e também sabe de toda a nossa capacidade de amar, de servir e de perdoar. Nós estamos neste planeta bendito, a grande escola do espírito que é o mundo, que é o planeta. Então, aqui nós aprendemos os valores, sim, os valores morais, os valores que nós vamos adquirindo, onde buscamos primeiramente as coisas de Deus, pois sabemos que tudo mais nos será acrescentado. E na escola da vida, nós aprendemos as lições. Ali nós somos avaliados de acordo com o nosso conhecimento, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento. E ali, ao nosso lado, nós temos companheiros que têm dificuldade de compreender as lições, que têm dificuldade de ler, de estudar, porque muitas vezes não têm as condições necessárias que muitos de nós já desfrutamos. Por outro lado, tem aqueles que vão alimentados com 3 refeições diárias, e tem aqueles que muitas vezes não fazem nenhuma refeição diária, exatamente por causa das privações a que estão sujeitos. Então, será que não seria hora de nós abrirmos mão de uma refeição em prol dos nossos irmãos necessitados? Ao mesmo tempo, nós também aqui estamos no grande hospital. Somos pessoas doentes, cuidando do egoísmo, do orgulho que já foi diagnosticado. A nossa dificuldade com o perdão, que ainda está arraigado, ainda está cristalizado em nós, pensando sempre que nós somos vítimas, de que nós é que precisamos, nós que somos prejudicados. Será que muitas vezes não fomos nós a dar o primeiro passo? Será que não fomos nós que potencializamos essas discussões, essas discórdias e esses atritos que hoje nós fomentamos? Então, o grande hospital é isso. Jesus é o remédio, Jesus é a cura. Mas não basta simplesmente ir lá no hospital e passar com o médico das almas. É preciso seguir a receita medicamentosa que ele passou a cada um de nós. É preciso que nós façamos uso dessa medicação que ele nos receitou. Amor, piedade, resignação, paciência e tolerância para com todos os nossos companheiros de jornada. E finalizamos quando dizem que a Terra, aqui, seria uma prisão. É uma prisão para o espírito, pois nós hoje já conhecemos e temos conhecimento dos mundos puros, dos mundos felizes, através dos relatos
dos espíritos superiores, dos espíritos benfeitores que vêm nos falar dos mundos onde já não existe a doença, a violência, o ódio, o ciúme e a inveja, onde a caridade e o amor são coisas naturais para todos nós. Os espíritos que já habitam esses mundos superaram todas essas dificuldades e hoje se colocam na condição de nos ajudar, de nos auxiliar em nossa caminhada evolutiva. Portanto, todos esses nossos irmãos, todos esses companheiros que vivem aqui na Terra, simplesmente eles conhecem, sabem o preço de tudo, mas não sabem dar valor àquilo que hoje desfrutam. O imediatismo que nós vivemos, essa mídia hoje que passa para nós valores totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus. É preciso, sim, ter o coração puro e as mãos limpas. É preciso, sim, ter pensamentos positivos, altruístas. E religião, nós não podemos nos envergonhar da nossa fé. Nós não podemos ter vergonha de dizer que Deus é nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Não podemos nos envergonhar de dizer que Jesus é nosso guia e modelo. E Jesus, quando caminhou aqui entre nós, Jesus, a manifestação divina do amor em forma humana, quando caminhou aqui entre nós, Jesus não tinha, como ele próprio afirma, chegou a ponto de dizer que não tinha um travesseiro onde repousar a sua cabeça, mas nem por isso ele lamentou, nem por isso ele deixou de cumprir os desígnios divinos. Ele ensinou, curou, ele amou, perdoou, mas ofereceu a luz que ilumina as trevas. Então, sim, e na época do Cristo já tinham as coisas materiais. Os fariseus, o próprio Sinédrio, exatamente uma classe privilegiada, que, com receio, não quis ajudar aos mais necessitados. Portanto, que nós continuemos a nossa caminhada terrena, que nós continuemos a nossa jornada neste planeta bendito. Sim, trabalhando dignamente, sem escravizar, sem prejudicar a ninguém, ganhando o nosso sustento para a nossa manutenção. Sim, nós temos direito ao conforto, nós temos direito ao bem-estar. E as nossas conquistas, sim, todas elas são relevantes. O que nós não podemos é dar maior importância a elas do que aos bens espirituais, do que as conquistas para o espírito. Por quê? Quando o nosso corpo envelhecido, quando o nosso corpo já estiver aí no processo de findar a sua existência terrena, o que vai sobreviver? O espírito imortal, o espírito eterno a partir da sua criação. E o que nós vamos levar conosco? Exatamente o bem que praticamos, o amor que distribuímos, a paciência com que nós tivemos para com os nossos irmãos, a tolerância para com as faltas alheias, a indulgência para compreender que todos nós somos imperfeitos e estamos aqui num processo de burilamento. Que nós possamos juntos levar o Evangelho de Jesus em forma de alimento, de luz, em forma de paz, em forma de sustento para todos os nossos irmãos necessitados, pois nós seremos os primeiros beneficiados. Portanto, que nós possamos caminhar neste mundo, sim, fazendo uso das nossas conquistas materiais, sabendo empregar aquilo que Deus e que Jesus colocou em nossas mãos, trabalhando e servindo, mas compreendendo que tudo isso é temporário. O que nós vamos levar são os abraços, o carinho, o afeto, as dores que nós aliviamos,
a fome que nós saciamos, a luz que iluminou as trevas da ignorância, mas, acima de tudo, que nós aprendemos a amar uns aos outros como Cristo nos amou. É este o nosso objetivo. Ganhar, sim, nós não estamos aqui, sejamos como Cristo. Jesus, ele não venceu no mundo, Jesus venceu o mundo. O que significa? Jesus venceu as dificuldades, a ignorância, a mazela, os privilégios, as mordomias. Por quê? Porque ele mostrou que aos olhos de Deus somos todos iguais e todos nós chegaremos à plenitude da nossa existência, pois Deus, que é Pai de bondade e de justiça, proverá a todas as nossas necessidades. E os nossos irmãos, que hoje encontram-se na posse dos bens materiais, distribuí-los de uma forma heterogênea, procurando ajudar a todos quantos necessitam. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.